E um novo teste rápido recém-lançado garante eficiência no resultado com mais conforto para o paciente no momento do exame. Natasha Franco. Pois é, Yasmin, para falar sobre isso, a gente convidou a Ana Luísa Schuster, que é farmacêutica e diretora de Relação Internacional da MedLevson. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Imagina, obrigada, é um prazer estar aqui. Pois é, Yasmin, o mercado, por conta do coronavírus, acabou indo atrás de novas tecnologias e uma delas é o teste rápido. Teste rápido que a MedLevson trouxe logo no início da pandemia, exatamente para facilitar o diagnóstico, né, Ana? Isso, a nossa empresa foi a primeira a trazer o produto para o Brasil, né? Nós somos pioneiros nisso e na época a gente iniciou com um teste de anticorpo, IgG e IgM, hoje mais conhecido. Né? Que é aquele que a gente fura o dedinho e já sabe na hora, né? Isso, e ali menos de 30 minutos você já tem um resultado, já sabe se você tem um anticorpo ou não. E depois disso a gente trouxe o teste de antígeno, que é o SWAB, né, o nasofaríngeo, que você tem que colocar um pouco mais profundo no nariz e também coloca no cassete e em menos de 30 minutos também tem o resultado. E agora a gente, além desses, a gente tem um anticorpo específico, que é o antiproteína S, também teste rápido. E a grande novidade é o SWAB nasal, né? Ele nada mais é do que um SWAB um pouco mais confortável, né? Então ele consegue, a partir da base do nariz, você já consegue detectar se está contaminado ou não com o coronavírus. Quando a gente fala de teste rápido, a gente fala de testes, as pessoas acabam questionando a questão da velocidade e da eficácia daquele teste. Esse novo teste que você está falando, que é um teste rápido de PCR, né, um teste em que você consegue ali dentro do nariz fazer a coleta e trazer o exame, ele é um teste muito seguro até para fazer no primeiro dia, né, de coleta. Isso, o nosso teste, né, teste rápido, ele é muito próximo do PCR, né, o teste laboratorial. Ele tem uma eficácia muito alta, uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Então, ele consegue sim dar um resultado bem comprovado mesmo, já desde o primeiro dia do sintoma, então, que é uma grande vantagem, né? Porque você não precisa esperar para depois fazer o teste. Então, em pouco tempo, você já tem a resposta se você está, de fato, ou não contaminado. Esse teste não dá para eu ir na farmácia e comprar, né? Não. No Brasil não existe autoteste para coronavírus. Ele sempre tem que ser aplicado por um profissional da saúde. Então você pode sim ir a uma farmácia, mas o farmacêutico vai aplicar o teste. E aí agora a MedLevson acaba fazendo acordos. Esse teste novo chegou tem só um mês. Como é que tem sido a procura? A procura tem sido bem alta, né? Porque principalmente pelo conforto da aplicação, né? Ele é tem mais adesão. Quando a gente faz o PCR, a gente tem até medo do que vai acontecer com a gente no laboratório, né? Exatamente, a pessoa já chega para fazer o PCR já imaginando uma experiência muito ruim. E com esse SWAB nasal, ele já tem uma experiência bem melhor, inclusive facilita em diversas faixas etárias, inclusive criança, né, que normalmente os pais evitam fazer pelo desconforto da aplicação. A introdução dele é bem no início do nariz mesmo, por isso essa questão desse conforto, né? Isso, é na base do nariz, é no máximo 2,5 centímetros, então é muito pouco, não chega a dar um incômodo tão grande. E aí você falou da questão da eficiência já no primeiro dia. Existe um limite para que a gente faça esse tipo de testes? A gente precisa olhar o tempo em que a gente está com os sintomas para saber qual é o teste rápido que a gente tem que fazer? Então, é importante a gente entender em que momento da doença a gente está. Se for no início, está havendo mais a replicação viral, então, né, no início é o crescente do vírus. Então, é o ideal que a gente procure pelo vírus, por isso o anticorpo buscando o antígeno, que é o momento que a gente está com a replicação acontecendo e aumentando e uma grande carga viral. Nesse caso, esse teste rápido do SWAB seria importante? Seria no início. E a partir do 7º ao 10º dia, você já consegue ter melhores resultados buscando os anticorpos, que aí o seu corpo já se defendeu, já criou os anticorpos, então ele consegue achar os anticorpos com mais facilidade. E aí, para isso, cada teste rápido tem ali a sua eficácia e tem o seu momento. Isso. Quando a gente fala dessa procura, como é que tem sido a venda? A venda é diretamente para a farmácia? Onde é que o consumidor, né, que está preocupado, às vezes precisa fazer uma viagem ou precisa participar de algum tipo de evento? Hoje em dia está se precisando muito testes assim. Quais são as empresas que acabam comprando esse pacote? Existe uma diferença, né? Porque ele veio para o mercado no individual, né? O que facilita muito para a empresa. Isso.
Isso, a Mad Levinson vende para as empresas, então para clínicas, para laboratórios, para farmácias, todos esses locais o consumidor pode ir e conseguir fazer o teste sem dificuldade. E também essa questão da embalagem unitária é um grande diferencial. Por quê? Porque evita a contaminação. Esse teste fica dentro de um ambiente de laboratório, um ambiente hospitalar, e com isso você tem o swab em separado, a solução em separado, o cassete em separado, tudo sem correr nenhum risco de ser contaminado por outros. Contaminação cruzada ou qualquer outra coisa, né? Isso era algo que não tinha no mercado anteriormente, né? Não, normalmente os testes vêm em embalagens de 25 unidades. Isso ajuda até a evitar o desperdício do teste. Você não precisa de 25 pessoas para utilizar aquele teste. Você pode comprar, né, a farmácia, o laboratório, enfim, pode comprar unitário. E isso acaba reduzindo o custo também, Com né? certeza. Porque a pessoa não tem o desperdício naquele caso, então a empresa, na hora da compra, consegue fazer uma compra muito específica para aquele público, né? Exatamente, uma compra adequada, né? Quando a gente fala do coronavírus, a gente vem trabalhando muito essa questão das tecnologias. Como é que a Mad Levinson, como é que foi para a Mad Levinson a questão da pandemia? Foi um momento muito complicado, porque, afinal de contas, a tecnologia teria que estar disponível para o mundo inteiro, e aí o Brasil acabou tendo que lutar muito. Como é que foi o início desse trabalho de vocês para trazer essas tecnologias para o Brasil? Então, a Mad Levinson já atua nesse mercado há alguns anos, então quando aconteceu, tanto que nós fomos os pioneiros a trazer, nós já tínhamos uma rede grande de fornecedores, nós já tínhamos os parceiros, logística, tudo. Então, assim, foi um momento de trabalho intenso para que a gente conseguisse garantir que no Brasil chegaria o produto, e nós conseguimos, tanto que chegamos os primeiros a trazer. E a gente foi um esforço muito grande de logística, de tudo relacionado a isso, para que o produto chegasse a tempo, para que no início, né, fosse já utilizado, né? A gente já chegou, a gente já trouxe mais de 8 milhões de testes. Qual foi o maior desafio nesse primeiro momento? Era a logística para trazer? Normalmente esse material é todo importado, né? Isso, é material importado. E no início, né, a pandemia, primeiro que não se conhecia muito do vírus, era tudo muito novo. E, além disso, era muito disputado entre os países, todo mundo precisava. Então, a gente lutar pelo Brasil, assim, foi bem difícil, mas a gente conseguiu. A gente trouxe bastante quantidade aqui no início e a gente conseguiu abastecer o mercado para ajudar, né, nesse momento tão complicado. Nesse momento, a vinda dessa nova tecnologia é um momento também em relação ao financeiro, porque quando você traz um swab menos invasivo, você acaba tendo uma procura muito melhor. Vocês acreditam que esse possa ser um produto mais procurado do que os outros testes de PCR, de testes rápidos? Acredito que sim, pelo conforto e pelo menor risco de contaminação. Eu acho que são as duas principais características que vão fazer a migração para esse tipo de teste. Mas eu não acredito que vá mudar pela cultura que já se criou do swab nasofaríngeo, também ele já existe, e os outros testes de anticorpos e antiproteína S também não vão deixar de acontecer nesse período ainda. Pois é, Yasmin, a gente conversou agora com a Ana Luísa Schuster, ela que é farmacêutica e diretora de Relações Internacionais da Mad Levinson. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Muito obrigada.